Olá, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é o aleitamento materno na unidade neonatal. Não há mais nenhuma dúvida que o mais importante que a gente tem para oferecer dentro da unidade neonatal é o leite da própria mãe. E todas as estratégias da parte clínica e da parte de gestão devem ser focadas para garantir que o leite da própria mãe seja oferecido para o seu filho. Isso é fundamental no processo de trabalho da unidade neonatal. Então, antes da gente falar especificamente do leite, do leite materno, eu acho interessante que todo mundo saiba que a nutrição é um pilar importante no plano terapêutico de qualquer recém-nascido que entre numa unidade neonatal. Assim como a gente pensa em surfactantes, antibióticos, aminas vasoativas, que tipo de ventilação a gente vai programar para um recém-nascido grave que entra numa UTI, toda a equipe tem que pensar que a entrada de uma criança, a terapia nutricional é fundamental, porque a nutrição é que é o tijolo e o cimento para terminar de construir o pulmão, para terminar de construir o trato gastrointestinal, para tudo. Então, não pensar em nutrição é um equívoco quando a gente planeja uma terapia para um recém-nascido prematuro, por exemplo, principalmente para o prematuro, mas para qualquer recém-nascido que entre na unidade, a gente tem que lembrar da terapia nutricional. Muita gente se equivoca quando pensa que a gente pode não oferecer alguma coisa pelo trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal é o mais importante, porque dentro do útero a criança deglute o líquido amniótico e isso faz parte do seu desenvolvimento. Quer dizer, engolir o líquido amniótico faz com que o trato gastrointestinal se desenvolva, cresça. E se o neném nasce prematuramente, ele é privado dessa deglutição. A gente tem que, de alguma maneira, prover essa forma de desenvolvimento. E a melhor maneira é nutrir pelo trato gastrointestinal. Isso é super importante, é um conceito que todo mundo que trabalha na unidade neonatal deve saber. A criança deglute o líquido amniótico quando está intraútero, quando é feto, e quando ele nasce, ele tem que continuar esse desenvolvimento recebendo alguma coisa pelo trato gastrointestinal. Isso é importante, senão a gente não vai garantir o crescimento do trato gastrointestinal. Além dessa questão da importância de garantir o crescimento do trato gastrointestinal, nós temos que lembrar que em nossas mãos estão os dias mais importantes das nossas vidas, que são os 1000 dias, que é o período gestacional e até os 2 anos de vida. Esse é o período mais importante das nossas vidas e estão em nossas mãos. Tem o período de gestação e o período na unidade neonatal. Esses 1000 dias são decisivos para a vida dessa criança, desse ser humano, porque hoje todo mundo estuda esses 1000 dias como determinador de doenças na vida adulta. E um pedaço importante está nas nossas mãos. Então, não tem por que não iniciar alimento no primeiro dia de vida de uma criança, por exemplo, prematura. Mesmo que esteja em ventilação, com cateter umbilical, a gente tem que garantir alguma coisa no trato gastrointestinal, que é isso que vai garantir o intestino se movimentando e alterando o ecossistema na luz, que vai evitar a translocação bacteriana, que é uma causa importante de sepse neonatal. E a gente tem que pensar fortemente em começar logo a terapia nutricional. Se porventura a gente não conseguir leite da mãe num volume que a gente consiga oferecer pela sonda, a gente pode fazer a colostroterapia. A colostroterapia é super importante porque você pega o leite da própria mãe, e como o volume é pequeno, algumas gotinhas, você coloca numa bochecha e na outra bochecha e você atapeta essa mucosa com uma microbiota muito interessante, que é a microbiota materna. Isso faz como se fosse um print, uma impressão. E isso tem um valor incomensurável para essa criança. Além de anticorpo que tem no colostro, o que a gente está mais interessado mesmo é na microbiota. Então, se a gente conseguir que essa mãe ordenhe um pouquinho de leite, gotinhas, que a gente não possa oferecer pelo trato gastrointestinal, a gente pode botar nas faces da bochecha, isso a gente chama de colostroterapia. 2 ou 3 gotinhas em cada bochecha pode fazer muita diferença, enquanto a gente continua estimulando a mãe para aumentar essa produção de leite. Isso não significa que a gente vai fazer só isso, vai ficar feliz e não vai se preocupar em oferecer algo pelo trato gastrointestinal, não esquecendo que a gente precisa que tenha alguma coisa no trato gastrointestinal para ele crescer e se desenvolver bem, porque nasceu antes e não está mais engolindo o líquido amniótico.